Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. É claro, aqui com a professora Fabiana. Vocês estão preparados? Todo o material está ok? Já pegaram aí o caderno, o estojo? Que bom, fico feliz. Então, venha comigo e vamos verificar o que nós temos hoje em nossa aula. Qual é o assunto que nós vamos tratar? O que nós vamos lembrar? O que nós vamos estudar e aprender? Hoje vamos falar de radiciação. Cuidado, não é radiação solar, por exemplo. Não, radiciação. Se lembra dessa operação? Nós estamos habituados a trabalhar 4 operações fundamentais, mas sabemos que temos mais. Como já estudamos potenciação, agora é hora de estudar a inversa. É hora de estudar a radiciação, que é o inverso da potenciação. Vamos ver alguns detalhes sobre esta operação matemática. Iniciando, eu trouxe para vocês os termos. Isso mesmo. Como se chama esse símbolo que parece uma letra V? Ele é o radical. Como é chamado aquele expoente que está representado aqui pela letra N, indicando se essa raiz é raiz quadrada, se é raiz cúbica, raiz quarta, quinta? É o índice. Como denomina o valor que está dentro do radical? O valor que a gente vai extrair a raiz, ele é o radicando. Vamos verificar com mais detalhes? Trouxe aqui nesta outra tela para vocês. Tenho aqui uma raiz quadrada do 4. A raiz quadrada, ela não necessariamente precisa apresentar o 2 no índice. Então, vocês verificam que aqui o 2 é o índice. O símbolo que está aqui de vermelho, parecendo uma letra V, é o radical. O número que está dentro da raiz é o radicando. O valor, a resposta desta operação é chamada de raiz. E a operação que a gente realizou é a radiciação. Compreendido? Relembraram aí alguns desses termos? É importante a gente saber. Depois vamos verificar algumas propriedades que falam esses termos e a gente precisa tomar eles, em nossa consciência. Continuando, então, eu trouxe para vocês alguns exemplos, algumas situações e a gente vai compreender melhor este conteúdo. Observem aqui, por favor, essa imagem. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma malha quadriculada? Ela está quadriculada de qualquer forma? Ela tem um formato aí que você de casa identifica? Muito bem, é um quadrado. E é um quadrado com quais dimensões? Nós temos 5 quadradinhos aqui na vertical e 5 quadradinhos na horizontal. Por que você trouxe isso, Fabiana? Vou mostrar a vocês. Nós temos aqui, se eu perguntar, qual a raiz quadrada do 25? Ou seja, eu estou perguntando qual o número que, multiplicado ele por ele mesmo, ele ao quadrado, o quadrado daquele número, resulta em 25. E qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 25? É o 5. Por isso, a raiz quadrada do 25 é o valor 5. Se eu tenho um quadrado onde as suas dimensões são de 5 por 5, você vai ter um total de 25 aqui. Entenderam? Posso continuar? Vamos para mais um exemplo. Observem esta outra imagem. O que é? Como se chama esse poliedro? Muito bem, é o cubo. E o cubo, ele é tridimensional. Ele tem 3 dimensões, não é verdade? Olha,
comprimento, largura, altura ou profundidade. E se você observar este cubo, vai ver que ele tem quais medidas? Está fácil, Fabiana. Ele tem 3 cubos aqui, 3 cubos aqui nesta dimensão e 3 cubos aqui. Então, se fôssemos calcular o total de cubinhos para formar esse cubo maior, quantos cubinhos ele compõe? 27, exatamente. Por isso, a gente diz que a raiz cúbica de 27 é o 3, porque 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Assim, a raiz cúbica, agora veja o índice aqui de 3, e a gente faz a leitura, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Entenderam um pouco mais? Que bom, eu fico feliz. E vou continuar. Vamos ver raiz enésima de um número real. Como a gente classifica, como a gente nomeia, trouxe aqui o conceito para vocês. A raiz enésima de um número A elevado a n é igual ao próprio número A. Ou seja, calculando a raiz de um número cujo índice da raiz é igual ao expoente do radicando, encontraremos como resposta o próprio radicando. Ficou confuso? Então aguarde um pouquinho. Não precisa ficar confuso. Vou explicar com exemplos e você vai identificar com a maior facilidade. O que quis dizer esse conceito no slide anterior? Quis dizer o seguinte: suponha que a gente tem aqui a raiz quarta de 16. Então, o que está sendo perguntado? Que número multiplicou ele, por ele, por ele e por ele novamente e resultou em 16? Ah, Fabiana, é o 2, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Assim, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Está dizendo que, quando eu peguei o 16 e transformei em potência, ele se transformou em 2 à quarta. 2 à quarta está com o expoente igual ao índice, e nós podemos, então, fazer como se fosse um cancelamento, porque, na verdade, ficaria assim. 2, a escrita dessa raiz poderia ser escrita dessa maneira, ó. 2, 4 quartos. 4 sobre 4, que é o expoente, e o índice transformados em fração. E 4 quartos é a mesma coisa que 4 dividido por 4, 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1, não é ele mesmo? Exatamente, descobrimos que a raiz quarta de 16 é igual a 2. Ainda não está compreendido? Não entenderam bem? Vamos para mais um exemplo. Trouxe aqui para vocês. Qual a raiz cúbica de menos 64? Qual é o número que multiplicou ele por ele novamente, resultando em 64? É o 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Escrevi, então, o 64 em forma de potência. Ficou aqui, né, porque menos 64, então, menos 4 ao cubo. Posso cancelar o expoente desse radicando com o índice aqui do radical. Assim, a gente obteve a raiz cúbica do menos 64. E aí, agora já ficou mais claro? Já entenderam melhor como se calcula a raiz enésima? Excelente! Vamos ter mais exemplos. Conferindo, a raiz elevada ao índice é igual ao radicando.
Olha, a raiz elevada ao índice é o radicando, o próprio radicando. Certo? Posso continuar? Então, bora lá. Não esquece essa regrinha, certo? Atenção agora ao que a gente vai verificar, porque nós temos algumas situações diferentes. Se o índice for par e o radicando negativo, não existe, então, a raiz quadrada desse valor no conjunto dos números reais. Entenderam? Se o índice for par, aquele número que está lá no radical for par, e o radicando for negativo, não existe. Vamos aos exemplos. Eu tenho aqui raiz quadrada de menos 9. Não existe. Não há um radicando que elevado ao quadrado resulte em menos 9. Então, não existe a raiz quadrada de menos 9. Por quê? Nós não temos um valor que, elevado ao quadrado, resulte em menos 9. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9 positivo. Menos 3 vezes menos 3, também resulta em 9 positivo. Nós não temos um valor elevado ao quadrado que resulte em menos 9. Da mesma forma, aqui, ó, raiz quarta de menos 625. Raiz quarta, também o índice é par e o nosso radicando está negativo. Não existe. Por quê? Porque o menos 5 à quarta é 625 positivo, assim como o 5 à quarta também é 625, tudo positivo. Compreenderam? Tomaram aí a consciência dessa propriedade? Que nós não temos, dentro do conjunto dos números reais, uma raiz de um número negativo cujo o índice dessa raiz for par. Certo? Que bom! Então, posso continuar. Mas até agora a gente viu as raízes determinadas e não vimos como a gente determina. Como encontramos a raiz de um número real? O que eu devo fazer para encontrar a raiz? Venha comigo que eu vou ensinar a vocês. Algumas raízes a gente já sabe de memória, porque nós que estamos aí habituados com a matemática, que estamos trabalhando e que temos também a tabuada, fica tranquilo saber principalmente a raiz quadrada. Utilizamos aproximações, certo? Uma estratégia. Mas podemos fazer de que maneira? É fundamental entender que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, dominar potenciação é essencial para determinar a raiz de um número. E além de dominar potenciação, precisamos lembrar dos números primos, que são aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Vejam aqui, eu trouxe para vocês como nós vamos determinar. Como determinaremos a raiz quadrada de 144? Bem simples. Ah, Fabiana, eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 400 é 20. Se 144 está entre 100 e 400, então a raiz de 144 vai estar entre 10 e 20. Excelente! Mas como a gente pode fazer? Nós vamos pegar aqui o 144 e nós vamos fatorar primamente. Nós vamos passar aquele traço e vamos fatorar. 144 divididos por quanto? Por qual número primo que ele divide? Por 2, não é mesmo? Qual a metade de 144? 72. Que divide por quem? Por 2 de novo. Nós vamos ter aqui 36. Divide por quem?
Por 2, vamos ter 18, que divide por quem? Por 2, que vai dar 9, que divide por quem? Por 3, que dá 3, e que dividido por 3, vamos ter 1. Fatoramos. Depois de fatorar, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dentro da raiz. Vamos colocar aqui. E vamos utilizar expoente de acordo com o índice. O índice não está aparecendo, mas o índice aqui é 2. Vamos então separar, agrupar, da mesma forma que está o índice para ficar fácil o cancelamento. Veja, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Todos eles possuem expoente igual ao índice. O que a gente pode fazer? Cancelar o índice com o expoente, o índice com o expoente, o índice com o expoente. Assim, a gente ficou com o quê? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Por quê? Porque 12 vezes 12, ou quadrado de 12, resulta em 144. Entenderam como a gente encontra a raiz? Como a gente calcula, faz a determinação? Então, bora para mais um exemplo. Mais exemplos. Vamos pegar o 243 e encontrar a raiz quinta. Agora eu quero a raiz quinta. Pegamos o 243 e vamos fatorar. Ele é um número ímpar, por isso não divide por 2. Será que ele divide por 3? Vamos ter que retomar aqueles critérios de divisibilidade. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 é o múltiplo de 3. Assim, 243 também. Vamos dividir 243 por 3. 24 dividido por 3, 8. 3 dividido por 3, 1. Agora divide por quê? Por 3 de novo, porque 8 mais 1 dá 9. 81 dividido por 3, nós vamos ter 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Só deu um fator primo aqui. Vou colocar aqui a minha raiz quinta, o sinal de negativo. Qual o valor que deu a quantos fatores apareceram? 5. Assim, vou ficar com 3 elevado à quinta, menos 3 elevado à quinta. Podemos fazer aquela regra de cancelar o mesmo índice com o expoente. Cancelando aqui, tem o resultado de menos 3. Assim, a raiz quinta de menos 243 é menos 3. Vamos fazer com 512? Você aí de casa pode tentar fazer. Vou aqui fatorar o 512. Ele é um número par, não é verdade? Portanto, divide por 2. Metade de 500, 250. Metade de 12, 6. 256, que ainda é par, divide por 2. Metade de 250, 125. Metade de 6, 3. 125 com 3, 128. Ainda divide por 2, que vai dar 64. Que divide por 2, dá 32. Divide por 2, que dá 16. Divide por 2, que dá 8. Divide por 2, que dá 4. Opa, não vai caber. Divide por 2, que dá 2. Que divide por 2, que dá 1. Ufa! Como que a gente vai fazer? Eu quero a raiz quinta de 512. Perdão, raiz quinta não, Fabiana. Nós temos o índice 3. Raiz cúbica. Eu vou separar em grupos de 3. Ó, separei em grupos de 3. Vou colocar dentro dessa raiz cúbica. 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2
ao cubo. Confere? Basta agora eu fazer o quê? Cancelar o índice com os expoentes. Sobrou 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Descobrimos que a raiz cúbica de 512 é igual a 8. Entenderam? Conseguiram fatorar? Excelente! Assim, eu encerro a nossa aula. Espero que você tenha aprendido aí um pouco mais sobre essa raiz, mas não se desespere, porque nós teremos mais aulas falando de radiciação. Um grande abraço e até a próxima!